Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 5, parte 3. Bom, te convido a orar, se possível, pela nossa aula hoje. Vamos lá. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, por termos acesso à tua palavra. Obrigada por toda a tua revelação. Que nós possamos hoje, Senhor, receber essa palavra, que ela encontre espaço nas nossas vidas, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e que nós possamos crescer, Senhor, no conhecimento e na fé. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá? Bom, pessoal, então nós estamos no capítulo 5. Na aula passada, nós terminamos no versículo 6, que seria a parte 2. Hoje nós estamos na parte 3. Nós vamos falar do versículo 7 e 8. E vamos para a nossa leitura, então, do capítulo 5. E eu vou ler o capítulo todo para vocês. Quando terminar esse estudo, vocês já memorizaram o capítulo 5 inteiro. Então, eu vou ler do 1 ao 14, são 14 versículos. Mas eu vou fazer uma leitura bem rápida mesmo, para vocês se familiarizando com esse capítulo. E nós vamos falar só de uma parte dele hoje. Então, vamos lá. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro na forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso clamando em alta voz: Quem será digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia estar morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os fizestes reino e sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de milhões. Eles cercaram o trono e os seres viventes e os anciãos e cantaram em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram Amém. E os anciãos se prostraram e o adoraram. E aí já memorizaram o capítulo 5. Bom, na última aula, nós falamos então da parte que nós fomos entender por que que Jesus era chamado de leão da tribo de Judá, né, pelo seu poder, reinado, soberania. Nós entendemos Jesus como o Cordeiro de Deus, né, o sacrifício, o amor de Deus, né, a salvação. E nós também aprendemos sobre a raiz de Davi, o que que significa Jesus ser chamado de raiz de Davi, descendente de Davi, Messias, né? Bom, se você tem dúvida dessa parte, né, volta lá no capítulo 5, parte 2, para você aprender o que que significa tudo isso aqui. Hoje nós vamos para o versículo 6, no finalzinho dele. Então a gente começa aqui. Vi um cordeiro, então, que parecia estar morto. Nós já falamos sobre Jesus ser o cordeiro, né, na parte 2. De pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Nós falamos, né, dos anciãos, dos seres viventes, nas aulas anteriores, lá no capítulo 4, eu acho.
E ele tinha então 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, então é nessa parte que nós vamos focar hoje. Sobre o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, né? Possibilidades. Não fica muito bonito visualmente, né? 7 chifres, 7 olhos num cordeiro. Mas vamos entender o que isso quer dizer, né? Então, nós temos visto aqui nos estudos que Deus, os números para Deus representam mensagens, né? Significados, né? Os números têm significados para Deus. Então, o número 7 a gente viu que é o número da completude, né? Da perfeição de Deus, do poder total dele. Então, quando Deus quer dizer para nós que algo é o poder máximo dele, ele coloca algo com o número 7, né? Ou que é o poder completo, não, uma ação completa, ele também coloca o número 7. Bom, então, quando ele diz que ele tem 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, isso você vai poder entender que seria, né, Deus apresentando, porque lembra quem é o Cordeiro? Jesus, né? E ele está no centro do trono, rodeado por todos, né, os seres viventes, os anciãos, os anjos. E ele tem essa aparência de 7 chifres, 7 olhos, né? Isso é literal? Não, é simbólico, né? Para a gente entender a mensagem de Deus, de quem é Jesus, o Cordeiro. Ele é o nosso Salvador, o sacrifício de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. E o fato dele ter 7 chifres, isso vai remeter a toda a onipotência dele, dos 7 olhos com 7 espíritos, a onisciência dele, a onipresença. O que é a Oni, Oni, Oni? Toda, né? Então ele tem todo o poder, toda a ciência de tudo e toda a presença. Então é a onisciência, onipresença e onipotência de Jesus, né? Que são as características de quem? De Deus, né? Então Jesus ali no centro do trono mesmo, com todas as características como Deus mesmo. E aí então nós vamos ler Hebreus 9, 27, que nós já estudamos sobre Jesus, seu Cordeiro, então eu vou só ler essa passagem para a gente lembrar. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, por enquanto, nós estamos estudando Jesus como Cordeiro, depois nós veremos Jesus com toda a glória e poder vindo, né, na sua segunda vez, né? Daqui a pouco a gente vai estudar essa parte. Mas hoje o foco é entendermos sobre a questão dos 7 chifres. E por que chifre, né? Qual o significado de chifre? Porque nós vamos ver em outras passagens também em Apocalipse, né? Bom, o chifre, então, ele está associado a algumas ah, características como poder, domínio, força e glória. Então, o chifre, ele pode ser, ele pode representar um indivíduo, ou ele pode representar uma nação ou um império, né? Então, a gente vai ver esse símbolo do chifre associado a uma pessoa ou a uma nação inteira ou a um império inteiro. E esse chifre também pode representar a força divina, a força de Deus, né? Ou também humana. No caso, quando Deus ele exalta alguém ou ele destrói alguém, né? Ou ele põe no poder ou ele retira do poder, né? Então Deus pode exaltar um chifre ou destruir um chifre. A gente também pode ver o chifre como alguém, né, ou alguma nação ou império que se opõe também contra Deus, né? Então não é só no sentido positivo, né? A gente vai ver os chifres também associados à oposição também, mas no sentido de que se tem chifre é porque tem poder ou tem domínio ou tem uma força. Os chifres, pessoal, também eram para uso prático, né? Como instrumento musical. E ele também soava alarmes de guerra, então eles usavam os chifres para dar avisos de guerra. É, chamadas à adoração, então para chamar o povo para adorar, então eles tocavam. Ou para unção, quem usou chifre para unção? Samuel, lembra? Adoro Samuel e Davi.
Bom, então, para ungir Davi, ele enche o chifre, né, com óleo e unge Davi. Então, o chifre, ele era usado, né, para diversos usos nos dia a dia, no comum, mas ele tem um símbolo, um significado, né, de, de poder, de domínio, né, de força. Então, Jesus tendo 7 chifres aqui simbolizados no cordeiro, né, simbolizados no cordeiro, não é 7 chifres literais. Isso denota todo o seu poder completo, máximo, todo o seu domínio, toda a sua força, toda a sua glória. Isso é maravilhoso, né, Jesus? Bom, mas vamos ler uma passagem que nós vamos ver chifre fora desse capítulo 5 aqui. Vamos para o 17 em Apocalipse. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, tá vendo? Então, aqui está associado a um rei e um chifre, né? Que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, com a besta autoridade como reis. Então, aqui está falando de reis de autoridade, e eles estão sendo representados por chifres. Onde a gente vai ver muito chifre também? No livro de Daniel, né? Então, lá fala do chifre, o maior, o menor. Então, quando você ver na Bíblia, né, esse termo chifre, presta atenção para você entender o significado dele, se está se referindo então a uma autoridade, a um poder, a uma força, ou um indivíduo, aqui no caso 10 reis, né, 10 chifres, representando 10 reis. E aí, então, no caso de Jesus, a gente viu que é todo o poder dele, todo o domínio, toda a força, pelo fato do cordeiro estar representado desta forma. Bom, vamos ler mais um pouquinho? Nós já falamos, né, dos 7 olhos, né, no sentido da onisciência de Deus, né, de estar presente em todo lugar, então do poder mesmo, de saber todas as coisas e da onipresença, né, a gente já falou sobre isso. Bom, vamos continuar então a leitura agora, capítulo 5, versículo 7. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, Jesus recebe o livro, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Então, em adoração, em reverência, né, a Jesus, porque ele ganha todo o poder ali, né, ele está representado desse jeito, todo o poder, toda a autoridade, né? Como se diz, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus, na terra, acima de todo nome. Então, Jesus, ele é exaltado ali naquele momento, todos se prostram diante dele, ele está no centro do trono, né? E cada um deles quem? Dos 4 seres viventes, os 24 anciãos, tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bom, então, essa parte da nossa aula agora, nós vamos falar sobre harpa, taças de incenso, taças de ouro de incenso e orações dos santos, tá bom? Vamos lá para as possibilidades. Sempre no Apocalipse a gente fala possibilidade, né? Porque ninguém tem a certeza absoluta. São possibilidades, né? Bom, harpa. O que é uma harpa? Uma harpa é um instrumento mesmo de louvor, né? Então a gente vê em Salmo 33, fala: Louvai ao Senhor com harpa. Cantai a ele com alaúde e instrumento de 10 cordas. Então, harpa, aqui no sentido de louvor mesmo, então eles estavam louvando a Deus ali. A gente vê que eles prostram diante do Cordeiro, né? E há um louvor, um cântico, né? Na passagem final lá. Então, tem a harpa ali como esse significado do louvor a ele. Bom, então a harpa é bem simples, vamos para as orações, tá? Lá na passagem, nós lemos que era uma taça de ouro cheia de incenso. Onde nós podemos ver oração associada a incenso? Como que é isso? No Salmo 141, nós vimos assim: Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então, o incenso mesmo era aqueles
queimados, né? Então a fumaça, como se a oração subisse mesmo para a presença de Deus, né? Então seja minha oração nesse sentido de que sobe ao Senhor na tua presença. E essa taça de ouro, né? Ouro é muito relacionado à divindade mesmo, à preciosidade, recolhidas, né? Então isso é Deus mostrando que as nossas orações estão sendo recolhidas, né? Estão guardadas nessas taças, né? Bom, orações dos santos. O que que é isso, Renata? Qual que é a diferença? Oração, Deus ouve a oração de quem, né? Dos santos. Bom, vamos entender um pouco o que que significa isso. O Senhor está longe dos ímpios. Quem são os ímpios, então? Os pecadores, né? Mas ele ouve a oração dos justos. Bom, agora ficou mais difícil. Eu estava falando do santo, agora eu falei do justo. O que que significa uma pessoa ser justa? Significa que ela foi justificada. E o que que é uma pessoa que foi justificada, Renata? A gente lê em Romanos capítulo 3, tá? Bom, ser justificado significa que foi feito justiça, né? Ou seja, o culpado foi o juiz justo, ele culpa os culpados, inocentes, os inocentes. Parece óbvio isso, mas não é, né? Então, nós somos os culpados, né? Mas a nossa culpa foi paga em Cristo. Então, nós somos, então, justificados por Jesus, né? A nossa culpa ficou sobre ele, né? A nossa condenação sobre ele. Então, porque ele paga a nossa condenação, a nossa culpa, a gente fica como? Libertos, né? Justificados. Então, vamos ver aqui como nós somos justificados. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência da lei. Então, não há nada que nós possamos fazer para Deus para nos justificarmos, ou seja, nos tornarmos santos diante dele, justificados, justos. E ele parar de olhar-nos como os ímpios, pecadores, culpados, acusados, né? Dignos de quê? Da ira de Deus, da morte. Então, como que Deus ele faz, ele muda essa visão dele para nós, né? Nos justificando. Como? Vamos ver como. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, para que que Deus deu tanta lei, 613 lá? Porque através das leis nós entendemos o quanto nós somos pecadores. Se Deus não tivesse dito não matarás, as pessoas matariam, não tenha inveja, você nem ia saber o que era inveja. Então, a lei nos mostra os nossos pecados, tá? Mas ela não consegue nos justificar. Não é obedecendo tudo e fazendo tudo na nossa cabeça certinho que a gente consegue ser justificado. Até porque fala que se você quebrar uma, você é culpado de todas, né? Tiago, acho que é isso, Tiago, né? Capítulo 2, se eu não me engano. Mas agora então se manifestou uma justiça que provém de Deus. Então a justiça é de onde? De Deus. Independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Falei muito e li muito, mas eu vou explicar. Então, nós não somos justificados, pessoal, por nós mesmos, pelo que nós fazemos para Deus. Como que eu posso conquistar Deus? Não tem jeito, né? Nós somos ímpios pecadores. Como que nós nos tornamos justos diante de Deus, né? Porque ele diz que ele ouve as orações dos justos, não dos ímpios. Então, a gente quer ficar na lista dos ímpios? Não, nós não queremos ficar na lista dos ímpios. Nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas, né? Que chegam lá como incenso e estejam naquelas taças. É o nosso plano, né? De sermos santos. A gente vai entender os santos daqui a pouco. Então, para ser justo e sair da lista do ímpio, eu tenho que ser justificado. Mas quem faz justificado? Quem faz justiça? Deus. O único justo juiz.
capaz de nos julgar é Deus, né? E Deus confiou o julgamento ao Filho. Então, nós estaremos diante de Jesus, né? Bom, e como que a justiça passa a fazer parte da nossa vida? Mediante o quê? A fé. Então, Deus está pedindo o quê para você? Ele está pedindo a sua fé, ele quer que você creia no que Deus fez em Cristo. Ele quer que você creia que você era um pecador, uma pecadora, que você precisava de resgate, que Jesus morreu a sua morte e que agora você pode ser perdoado dos seus pecados. Então você sai da lista dos ímpios pecadores e vai para a lista dos perdoados, dos não culpados, dos justificados. Então, para a gente mudar de condição, mudar de time, nós temos que passar por Jesus, porque a obra de justificação foi ele que fez. E quanto que custou? Para nós está escrito aqui que é gratuitamente, pela graça de Deus. O que é graça? Favor merecido de Deus. A gente mereceu o que Deus fez? Não, nem vai merecer. É de graça mesmo. Mas quanto custou para Jesus? Custou a vida dele, né? Então é a vida dele em troca da nossa. Então essa é a redenção em Jesus. E o que ele pede para nós? Fé, né? Que você creia no que ele fez. Então, se você quer ser justificado, considerado justo diante de Deus, não tem nada que você faça para Deus. Você precisa passar pela cruz de Cristo. Entender que você estava no tribunal de Deus, a ira de Deus sobre nós. Nós ficamos. Aí a gente lê essa parte aqui, ó. Não há distinção. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Ele está falando, não adianta a gente achar que a gente não peca, que a gente é bom. Ele falou, todos pecaram, né? A gente pensa só nos pecados piores, tipo, nunca matei, nunca roubei, né? Mas a gente julga, a gente tem calúnia, a gente tem inveja, a gente pensa mal, a gente adultera nos pensamentos, a gente... Então, assim, pecado tem aos diversos. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos ser justificados, perdoados, curados, né? Certo? Certo. Então já explicamos justificados. Então nós já entendemos que Deus ouve as orações dos justos, né? E lá na passagem que nós lemos, ele está dizendo que é o quê? Vamos voltar aqui um pouquinho. Que a harpa, que eles tinham harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Renata, ele não falou justificado lá, né? Eu que li que é a oração do justo, que é essa parte aqui, que Deus ouve a oração do justo. Mas quando nós somos justificados, a gente muda então de condição, né? Nós somos santos para Deus agora. Então, o que que é santos, né? O que que é santificar? Então, a gente lê lá, ó, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? O que mais é a verdade na Bíblia? Jesus, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos santificados como em Cristo, na palavra, porque Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Então, em Cristo, na palavra, né? Bom, o que que significa, então, ser santo? A pessoa fala, você está achando que você é santo? Agora a gente pode responder para a pessoa, sim, mediante Cristo, né? Não por mim mesmo. Bom, santos, pessoal, significa separados, né? Separados para Deus. Então, na Bíblia, santo significa algo ou alguém que é separado e dedicado a Deus, e sendo considerado, então, puro, sagrado, né? O termo na Escritura implica igualdade, não hierarquia. Somos todos um em Cristo, ou seja, não tem um que é mais santo que o outro, e a gente não pode disputar isso, porque não é o propósito de Deus. Então, vamos supor que lá no tabernáculo tinha aqueles objetos que eram purificados e separados para Deus, né? Então, são coisas separadas para Deus. E nós também podemos ser limpos, purificados dos nossos pecados e separados para Deus. Então, tem jeito, Renata, de sermos santos pela Bíblia? Vamos ler o que que
Jesus nos diz, né? 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é santo aquele que os chamou, porque Jesus é santo, né? Nunca pecou. Deus é santo, santo, santo. O nosso pecado ofende a santidade de Deus. Nós temos um Deus santo. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Então a Bíblia manda a gente ser santo, né? Em tudo que fizerem, ou seja separado para Deus, santificado na palavra. Então a Bíblia, né, Jesus, ele vai nos lavando, nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus. Então o que é ser santificado? Afastar dos pecados e se aproximar de Deus, né? Isso é um processo. Sejam santos porque eu sou santo. Viu? Então, pessoal, nós não somos santos naturalmente, nós somos pecadores, né? Nós nascemos pecadores. Nós descendemos de Adão, nós temos a herança do pecado, né? Mas nós, quando somos justificados por Cristo, perdoados, nós começamos a participar da santidade dele. Gente, quem é santo é Deus, é Jesus é santo. Mas ele disse: Eu sou santo, eu vou compartilhar minha santidade com vocês quando vocês estão em mim. Então, nós em Cristo podemos ser santos, entendeu? Não por nós mesmos, nunca. Bom, e por que a santidade é tão importante? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ele está mandando a gente esforçar, tá vendo? Para ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se nós não abandonarmos os nossos pecados, né? Todos os dias, tá mandando você esforçar para você não voltar para os pecados, você não voltar para a velha vida, para a velha natureza, para os nossos velhos hábitos, na qual Deus nos libertou, nos curou, né? Hoje não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo, vivemos para Cristo, então por Ele, para Ele, são todas as coisas, então sem santidade ninguém verá o Senhor. Algumas pessoas querem conhecer, né? Se dizem ser de Jesus, que segue de Jesus, que é um discípulo de Jesus, mas quando a gente olha para a vida da pessoa, a vida dela não está separada para Deus, né? Ela não está agindo conforme o que a boca diz, né? Por isso, muitos estarão diante de Jesus, ele vai dizer o que não os conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, os pecados. Ah, mas Senhor, nós estivemos contigo. Então, participar de coisas religiosas não nos faz santos, tá? Santidade é algo diário, todos os dias, 24 horas, no sentido de você não se esquecer de onde você foi tirado, né? Dos pecados, o quanto o pecado ofende a santidade de Deus e lembrar que o seu pecado, o meu pecado, valeu a vida de Cristo, né? Então, nós não podemos desmerecer a morte de Cristo. E então, agora, certo? Terminamos os santos. Eu vou ler mais um pouquinho, né, do versículo, mas nós vamos terminar essa última parte na próxima aula e a gente finaliza o capítulo 5, tá? Bom, eu só vou ler o finalzinho para vocês. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então, na próxima aula, nós vamos entender o que é dizer que Deus comprou, né, com o sangue dele e o que significa reino e sacerdote. Então, se você quer entender reino e sacerdote, vamos para a parte final do capítulo 5. Mas terminando aqui, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhares, milhões de milhões. Quero muito ver esses anjos aqui também, né, gente? Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E
Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram. Então, na aula seguinte, nós vamos focar nesta parte que é sobre reino e sacerdotes, tá bom? E nós terminamos então hoje. E muito obrigada pela presença. Se você quiser assistir as demais aulas, você pode ir lá no canal, no playlist, tá lá tudo separado por aulas. Tem outras séries lá além do Apocalipse. E eu encorajo vocês a lerem sua Bíblia em casa. E esses estudos aqui são para ajudar vocês a entender um pouco melhor o que vocês estão lendo, né? Além do tempo que a gente já tem, né, com os irmãos na igreja ou em algum grupo, mas que vocês possam ter contato constante com a palavra de Deus, lendo, meditando, né? E lembrem, orem, porque Deus está recolhendo as nossas orações, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.